Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Evangélico. Hoje traremos um tema que vai lhe ajudar. A você que quer ser um bom pregador ou uma boa pregadora. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá já e se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para muitas pessoas. Então, vamos ao nosso vídeo. No nosso vídeo de hoje, teremos como tema da nossa edição de hoje 3 dicas para ser um bom pregador. Muitos de nós queremos ser bons pregadores, mas a gente não sabe como começar, ou como fazer, ou o que fazer para ser um bom pregador. Então, o vídeo de hoje vem nos ensinar o que a gente deve fazer para poder ser um bom pregador. Tendo em conta que ser bom pregador não é ser reconhecido, não é ser famoso. Ser bom pregador é pregar a verdade, é pregar a palavra de Deus sem retirar nada dela. Então, isso é que é ser um bom pregador. Então, sem demoras, vamos às 3 dicas. A primeira dica que trazemos hoje para ser um bom pregador é: leia muito a palavra, ou leia muito a Bíblia. Se você quer ser um bom pregador, você primeiro tem que ler muito a Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai começar a reter um conhecimento, você vai começar a entender, você vai começar a perceber e a colocar gravado na tua mente aquilo que você aprendeu. Então, ler a Bíblia te ajudará a lembrar de um assunto, de um versículo, de uma história bíblica, para que você possa levar essa mesma história para pregar. Então, a primeira dica que fica é ler muito a Bíblia. É necessário. Não existe pregador que não leia a Bíblia. Então, se você quer ser um bom pregador, primeiro você precisa ler muito a Bíblia. Porque ler a Bíblia é fundamental para alguém, para um cristão, para que quer ser um bom pregador. Então, a segunda dica é orar sem cessar. Muitos pregadores não oram. Então, se você quer ser um bom pregador, você precisa orar muito. Precisa orar muito. Pois quando você ora, você cria intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é muito boa, porque vai fortalecer o teu relacionamento entre você e Deus. Então, tens que orar muito. Orar primeiro, porque orar pela pregação que você quer trazer aos irmãos, ou quer levar à igreja, ou dependendo do lugar onde você quer pregar. Então, você deve orar por aquela pregação, pedir a Deus que te proteja, pedir a Deus que te use de uma maneira incrível e totalmente boa. Eu costumo orar assim nas minhas pregações, nas minhas orações por uma pregação. Eu costumo dizer a Deus que a palavra que eu irei pregar não é minha. O povo em que eu irei pregar não é meu, é dele. Então, que faça somente a vontade dele. E Deus faz muita maravilha, dá muita graça naquilo. Então, se você quer ser um bom pregador ou uma boa pregadora, totalmente usada pelo Espírito Santo de Deus, você tem que começar a ler a Bíblia frequentemente, todos os dias, e orar sem cessar. Orar sem cessar. Então, a terceira dica e última dica que a gente deixa, essa é a dica que vai te tornar de verdade um bom pregador. Não que as outras não te irão tornar, mas essa aí que complementa. Então, entenda o contexto do versículo ou capítulo que você quer pregar. Essa é a terceira dica. Entenda o contexto do versículo ou capítulo que você deseja pregar. Por exemplo, você quer pregar o versículo de João 3,16. João 3,16 irá aparecer aí na tua tela o que diz. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para entender o contexto desse versículo, como este versículo, você deve fazer as seguintes questões, para você poder entender o contexto do versículo de João 1,16. Você deve fazer algumas perguntas. Eu costumo fazer 4 perguntas. A primeira pergunta, as perguntas irão aparecer aí na tua tela. A primeira pergunta: quem? Agora, faça uma pergunta para si.
quem amou o mundo? Então, o versículo vem te responder, porque Deus amou o mundo. Entende? A segunda pergunta, como? Como é que Deus amou o mundo? Ou como é que Deus demonstrou que amou o mundo? Dando o seu Filho unigênito. O que? O que ele fez? Para que seu Filho unigênito viesse morrer por nós. Por quê? Para que não pereçamos, mas que tenhamos o quê? A vida eterna. Então, essas questões você deve responder com base no versículo ou capítulo que você quer pregar. Então, usando essas 3 dicas, você pode fazer uma boa pregação, você pode ministrar de uma forma incrível e diferente que você jamais imaginou. Então, a primeira coisa que você deve fazer, vamos recapitular. A primeira coisa que você deve fazer é ler muito a Bíblia. É fundamental para um pregador. A segunda coisa é orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sempre, sempre, sempre. E a terceira dica que fica é entenda o contexto do versículo que você quer pregar. Então, com essas 3 dicas, você irá se sair muito bem nas suas pregações. Você irá desenvolver um espírito de um verdadeiro pregador. Lembrando, pregador, ou ser bom pregador, não é ser reconhecido. Não é aparecer aí nos canais ou aparecer aí na televisão. Ser um bom pregador é aquele que prega a verdade que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade desde o quê? Desde o princípio da fundação da terra. Então, e até hoje ela continua sendo verdade e para sempre será verdade. Então, pregue essa verdade que é a palavra de Deus e você já será um bom pregador. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça. Deixa aquele teu like bonito, aquele teu gostei bonito e vá já compartilhando esse vídeo porque eu sei que você tem muitas pessoas, meus amigos que gostariam de ser bons pregadores. E não se esqueça, inscreva-se aí. Não custa nada, não leva 5 segundos. Inscreva-se aí para receber mais notificações quando a gente lançar mais um novo vídeo. Então, as 3 dicas já ficaram, agora só falta você praticá-las, colocar elas em prática e se essas dicas darem efeito, não esqueça, volta aí, comente, hashtag deu tudo de bom. Então, essas foram as 3 dicas, ajuda o nosso canal a crescer, é mundo evangélico para valer. Então, até mais.